Bom, olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Gustavo, eu serei o host desta sessão, estarei auxiliando nos bastidores o coordenador Haroldo de Araújo Ponte. Qualquer necessidade ou dúvida que vocês possuam, eu estarei atendendo pelo chat, que pode ser ativado na barra inferior da tela, certo? A nossa sessão tem duração de 2 horas e cada participante tem até 10 minutos para apresentar o seu trabalho. Caso vocês notem alguma falha no momento da apresentação, vocês podem me comunicar pelo chat ou pelo áudio. Eu passo agora a palavra para o coordenador, mas antes gostaria de desejar as boas-vindas e uma excelente apresentação a todos e todas. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Seu áudio tá mudo, professor. Pronto. Bom dia a todos, tá? Vamos dar início, então, à sessão, né? Onde o primeiro trabalho vai ser apresentado aqui pelo Diego de Magalhães, né? E o título é Comparação entre janelas operacionais de postos onshore e offshore, análise das diferenças de fatores atrelados às suas curvas limitantes. Tá? Diego já está na sala? Diego? Eu vou ter que aguardar o Diego, porque existe um sequenciamento de trabalhos, onde o próximo trabalho é do Felipe, né? Eu acho que o sequenciamento aqui está por ordem alfabética, né? Então, o próximo é do Felipe, eu vou ter que aguardar o Diego aí chegar para ver se Enquanto ele não entra, professor, podemos adiantar. Pode adiantar, então? Pode sim. Felipe também, o Felipe está presente? Deixa eu ver quem está. Francine. Guilherme. Bom dia. Guilherme está. Francine, tá? Sim, bom dia a todos. Francine, o Guilherme, a Francine está aqui na sequência antes de ti, e vamos ver se a gente começa com a Francine, então, ok? Francine Biranoski, né? Isso. Mas o Felipe está aí, né? Ah, tá aí o Felipe? Tá, o Felipe tá. Ah, Felipe, eu perdi aqui. Eu não estou te ouvindo, Felipe. Não. Não estou lhe ouvindo, Felipe. Felipe, se você tiver algum fone de ouvido para te auxiliar, seria melhor para a gente te ouvir. Ok, obrigado. Se quiser, Então, pode ir adiantando, professor, não tem nenhum problema. A gente volta para o início. Felipe está com problema, né? Isso. Então, vamos dar sequência com a Francine, tá? Enquanto o Felipe se ajusta, ok? Francine, eu vou te apresentar aqui, tá? Então, vamos dar início ao trabalho da Francine Biranoski Coelho, que é modelagem e simulação de curvas de IPR utilizando o modelo de Vogel generalizado, tá? Francine, você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação, então, tá bom? Obrigada. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Tá. Vocês já estão vendo? Tá. Sim, Francine. Sim? Eu vou sair aqui só para não sobrecarregar o sistema. A partir de agora você tem 10 minutos. Boa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. Eu me chamo Francine, eu sou uma das integrantes dessa equipe, né, que elaborou esse trabalho. A equipe é composta por mim, pelo Claudir Pepinelli, pelo Roberto Araújo e a Thalia Soares. E o nosso professor orientador, Antônio Marinho. O nosso trabalho é intitulado Modelagem e Simulação de Curvas de IPR, utilizando o modelo de Vogel generalizado. Na apresentação de hoje, os tópicos inclusos são introdução, referencial teórico,
metodologia, resultados e discussões, considerações finais e referências bibliográficas. Trazendo um pouco do escopo do nosso trabalho, um dos nossos maiores desafios, né, é prever o desempenho do poço, a produtividade dele. Então, nós trouxemos aqui na figura 1 um esquema, né, de um poço horizontal produtor, onde a gente, com a seta preta, escolheu um ponto de localização para amplificar na figura 2 e entender também como é o acoplamento poço-reservatório. Então, na seta vermelha, a gente tem um poço indicando essa interface entre o poço e o reservatório. Como que é o fluxo do fluido do meio poroso para o fundo do poço. Como eu mencionei, né, é um desafio a gente prever o desempenho do poço. Então, a curva de PR é uma ferramenta fundamental, né, em prever, né, em conhecer esse desempenho. Então, na literatura, nós encontramos alguns modelos, né, tanto analíticos como empíricos, para construir a curva de PR, e neste trabalho, o modelo que nós utilizamos foi o modelo de Vogel generalizado. No decorrer da apresentação, eu vou trazer mais detalhes. Então, o nosso objetivo é desenvolver uma ferramenta computacional capaz de simular a curva de PR de um poço, usando o modelo de Vogel generalizado. Então, como eu mencionei, né, as curvas de PR são fundamentais para entender o desempenho do poço. Então, elas são as curvas de pressão disponível e são compostas pelo trecho linear e o trecho curvo. O trecho linear, na figura 3, corresponde ao trecho verde, onde a gente tem um reservatório subsaturado e corresponde ao fluxo monofásico. O trecho curvo corresponde ao trecho em vermelho, onde a gente tem um fluxo bifásico e um reservatório saturado. Algumas das aplicações na curva de PR, ela faz parte do processo de otimização da elevação e de escoamento. Então, é possível estimar a dimensão ideal dos equipamentos do poço, identificar o melhor período para operar esse poço, aplicando, por exemplo, né, algum método de elevação artificial, e assim maximizando o retorno financeiro do projeto. Além da curva de PR, um parâmetro importante é o índice de produtividade, porque ele permite que a gente conheça a capacidade de produção do poço, que é o IP, e como eu mencionei neste estudo, o modelo adotado é o modelo de Vogel generalizado. Esse modelo, ele descreve 5 cenários, e esses cenários são baseados na quantidade de testes de produção. Esses testes de produção são compostos pela pressão de fluxo e também pela vazão de superfície. Aqui na figura 2 a gente tem a equação do modelo de Vogel, ela é utilizada para construir o trecho curvo da curva de PR, e em cima nós temos a equação do IP, que é utilizada para construir o trecho linear da curva IPR. Então, para atingir o objetivo do trabalho, né, na figura 4, nós temos a sequência lógica computacional utilizada no algoritmo implementado. Então, na construção da curva de PR, ela é construída com os dados conhecidos. A partir da temperatura do reservatório, a gente consegue calcular a pressão de bolha, utilizando uma correlação Bragg-Oyl. Então, é fornecido os testes de produção, com os valores da pressão de fluxo e da vazão de superfície. E a pressão estática é também fornecida para os casos que tem somente um teste de produção, e nos casos que a gente tem 2 testes de produção disponível, ela não é conhecida. Então, o algoritmo do cenário a ser adotado será de acordo com as condicionantes, conforme mostra a figura 4. Então, com um algoritmo implementado, foi feita uma validação da ferramenta computacional, com base nos dados de testes de produção de Downed, apresentados na tabela 1. Neste caso, a gente está fazendo uma validação para o trecho curvo, considerando o reservatório saturado. Então, na figura 5, é possível observar que os dados de campo e o modelo de Vogel tiveram resultados bem semelhantes. Além disso, foi usado dados de parâmetros estatísticos, né? Foi utilizado parâmetros estatísticos para validação da ferramenta, como o erro relativo absoluto médio, que foi equivalente a em torno de 4%. Quando a gente compara com a margem de erro que tem disponível na literatura, ele é um erro aceitável. E um outro ponto importante a mostrar é o ponto aqui de 75 metros cúbicos por dia, que ele corresponde à nossa vazão máxima teórica, né? Seria o que a gente teria de ideal. Além da validação, então foi feito um estudo de caso aplicado, também com dados de campo, onde foi utilizados os dados do poço para a pressão estática em torno de 250 bar e a pressão de saturação em torno de 160.
Além disso, também foi utilizado dados para caracterização do fluido, apresentados na tabela 2. Com os dados do poço e também da caracterização do fluido, também foi fornecido 3 testes, que estão apresentados na tabela 3. Os testes são compostos, como eu mencionei, né, pela pressão de fluxo e a vazão de superfície. Com esses testes, foi criado, então, os testes para os 5 cenários do modelo de Vogel generalizado. E, então, foi construído as curvas. Aqui nós temos para A o cenário 1, para B o cenário 2, para C o cenário 3 e para D o cenário 4. E aí o cenário 5. É importante mostrar que em preto é a curva do modelo de Vogel generalizado e em laranja é o ponto de saturação, o ponto de bolha. Então, a partir do ponto de saturação, nós temos aí uma mudança na inclinação da curva. Essa alteração acontece porque no fluxo poroso, no meio poroso, a gente tem um fluxo bifásico. Então, aí o IP deixa de ser constante. E antes, né, do ponto de bolha, nós temos o fluxo monofásico, então o nosso IP é constante. Além disso, né, nos gráficos A e B, nós temos também uma vazão maior, visto que a pressão de fundo é menor. Então, isso acontece porque o diferencial de pressão é maior. Consequentemente, né, a nossa vazão também vai ser maior. Além, né, das curvas de IPR, é possível analisar também o índice de produtividade para o trecho linear. Nós temos na tabela 5 os valores encontrados para os 5 cenários, e também tanto de IP quanto de vazão máxima. Então, para o cenário 2, nós tivemos o maior resultado de IP. Isso mostra que a resistência ao escoamento, né, do fluido, do fluxo do meio poroso para o fundo do poço é menor. E para o cenário 5, nós temos um IP menor, então a gente vai ter uma perda, né, de energia do escoamento maior. E aí, consequentemente, a nossa vazão é menor. Bom, então o algoritmo computacional se mostrou capaz de simular a curva de IPR para um poço de petróleo utilizando o modelo de Vogel generalizado. Quando a gente fez a validação da ferramenta, né, a margem de erro foi aceitável. No estudo de caso aplicado, o algoritmo também foi capaz de simular a curva de IPR por 5 cenários distintos. O algoritmo é simples, é robusto, utilizando, né, o modelo de Vogel generalizado. Um ponto importante é que esse modelo requer um pequeno número de variáveis, quando a gente vai modelar e simular a curva de IPR, também para determinar o IP e a vazão máxima para um poço de petróleo. Essas foram as referências bibliográficas, né, utilizadas. Muito obrigada, e aqui estão os nossos contatos. Nós ficamos à disposição para conversar, tirar dúvidas. Muito, muito bom o seu trabalho, sua apresentação, gostei muito, muita segurança, tá? Parabéns, tá? Porque é difícil a gente ver um trabalho que cumpre com os objetivos propostos, né? Com relação a resultados e tudo, né? E abro a palavra para alguns questionamentos ou perguntas. Alguém tem alguma coisa para perguntar para a Francine? Bom, Francine, tem os teus dados estão postos para o pessoal, né? Tem alguns outros trabalhos que vão estar na mesma linha sua, e o pessoal geralmente fica meio tímido para perguntar assim, nesses método novo aí, né? Mas as discussões vão acontecer, com certeza, através de contato com você e de relação entre grupos. Ok, Francine? Muito Muito obrigada. obrigado. Muito Eu que obrigado a agradeço você. a oportunidade. Tá, ok, obrigado. Vamos passar agora a palavra para... Não sei se Diego já está presente. Diego. Então vamos ver o Felipe. Felipe. Oi, bom dia. Opa, bom dia. Agora conseguiu, né? Conseguiu escutar? Agora está tudo ok, Felipe. Tá? Teve que... Então, Felipe, fique à vontade. O Felipe vai apresentar um trabalho que é análise bibliométrica sobre a influência de sais na reologia e estabilidade cinética de emulsões de petróleo. Felipe, você tem 10 minutos para fazer sua apresentação. Então, bom dia. Vocês conseguem enxergar aí muito bem a apresentação? Ok, já. Ok, certinho. Então, bom dia. Meu nome é Felipe, eu sou aluno de graduação do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu vou apresentar o trabalho aí, análise bibliométrica sobre influência de sais em reologia e estabilidade cinética de emulsões de petróleo. Esse trabalho foi realizado por mim,
pela Andressa Matias, pela Gabriela Lopes, sob orientação das professoras Jesuína Cássia e Ana Paula Meneghel. Aqui está só demonstrando por onde nós vamos passar, a introdução, metodologia, os nossos resultados e as considerações finais, onde eu faço alguns comentários sobre. E atualmente, assim, o país vem tendo um crescimento quando o assunto é petróleo, projeção de demanda energética de acordo com a Agência Internacional de Energia, ela apresenta um aumento e o consumo global deve chegar até 104,1 milhões de barris por dia. Todo esse crescimento ele traz junto consigo uma necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias e resoluções de problemas que às vezes continuam sem respostas ou dificultam toda essa produção. E um desses problemas é a formação de emulsões. As emulsões são mistura de dois líquidos immiscíveis, né, no qual um fica disperso no outro. E, em geral, esse sistema ele precisa de alguns agentes externos para que sejam vencidos as barreiras termodinâmicas, né, que são os emulsificantes, para que haja estabilização e energia para que haja a mistura. Então, o petróleo ele contém alguns agentes, né, alguns componentes naturais que cumprem a função desses emulsificantes, e todo o processo de produção, recuperação e refino contém essas condições para a mistura da formação. Então, durante todo o processo, nós temos os líquidos, né, a água e o óleo, os surfactantes naturais, que estão presentes nos componentes do petróleo, e os equipamentos, são os chokes, as bombas e os outros que vão promover esse cisalhamento e a mistura das emulsões. A presença de emulsões ela pode causar alguns problemas, como elevação nos custos, devido ao aumento da viscosidade, então se aumenta o custo para tá escoando esse petróleo. O tratamento antes do bombeio também vai ter que ser feito devido à quantidade de água que tem nesse petróleo, e também corrosão de equipamentos, dentre outros, que podem prejudicar e aumentar toda essa produção. Por essas e outras razões, são feitos estudos aí para entender todo o comportamento geológico das emulsões, e nesse contexto foi feita essa análise bibliométrica relacionando a influência de sais na estabilidade cinética e emulsões de petróleo. Então, essa análise ela foi desenvolvida a partir de pesquisa bibliométrica, né, que é um método simples e fácil de encontrar os artigos que falam sobre determinado tema. Os dados para a realização dessa análise eles foram extraídos das bases Web of Science e Scopus, que encontrou 7 documentos no Web of Science e 9 no Scopus. As palavras-chave dessa pesquisa foram Emulsion, Rheology, Interfacial Share, Crude Oil, or Light Oil, or Heavy Oil. E o período dessa pesquisa foi de 2016 até 2021, e foram excluídos todos os documentos que não eram artigos científicos. E após a pesquisa, foi realizado um tratamento no Software RStudio, que foi com o intuito de unir os resultados dessas bases, né, e excluir alguns possíveis artigos em duplicidade, onde no total, então, restaram 11 artigos. Esse é o fluxograma que foi seguido para fazer essa pesquisa. Então, iniciou a pesquisa com as palavras-chave, em seguida verifica, né, se está dentro do período de pesquisa, se é artigo científico, se o título tem relação com o tema, se o resumo tem relação com o tema, e realiza, de fato, ali a análise qualitativa, tabelas de gráficos e leituras dos artigos selecionados. Agora, passando já para os resultados, né, o primeiro que a gente apresenta é a quantidade de publicações por ano. O destaque fica com o ano de 2018, que teve 4 publicações, que pode estar relacionado todo o crescimento da indústria, teve nesse ano, com um aumento de 2,2 milhões de barris por dia em relação ao ano anterior. O outro gráfico é a produção por país, com os Estados Unidos à frente, com 6 das 11 publicações, né, onde a gente sabe que os Estados Unidos é o primeiro no ranking de países produtores, e em seguida ali vem a China, que é um dos maiores consumidores de petróleo do mundo, então que pode explicar o interesse desses dois países aí pelas pesquisas. Falando sobre os periódicos, o periódico Langmuir foi o que despontou aí, né? Ele possui um foco totalmente na ciência e aplicação de sistemas e materiais, tem um fator de impacto de aproximadamente 3,5, e mesmo sendo poucas publicações, né, que teve 3, foi o que mais publicou
sobre o nosso tema aí de pesquisa. O gráfico aí que apresenta os autores que mais publicaram, essa figura 7, mostra que a maioria publicou 2 vezes, né, o que mostra uma diversidade. Já o número de citações, o destaque ficou com Pradilha, com 38 citações durante todo esse período, seguido por Lin, Pei e Moratti, que tiveram 24 citações cada. Cada autor desses aí representa uma universidade, né, o que pode sugerir uma pluralidade de correspondências, de interesse sobre esse assunto aí. A análise qualitativa dos resultados encontrados, ele mostra uma relação de todos os artigos aí com o tema. Foi visto que eles apresentaram essa tal relação, falando realmente sobre o assunto pesquisado, com estudos sobre reologia, influência de asfaltenos, estabilidade, desestabilização, influências de sais. E o autor que foi mais citado, como foi apresentado, está nessa relação com a publicação de 2016, foi a única feita pela Noruega, né, conforme foi apresentado lá no gráfico 5. Bom, aqui foi realizado, então, né, no total, essa pesquisa, visto que os Estados Unidos e a China foram que contribuíram com cerca de 50% das publicações, e foram feitas de maneiras individualizadas, né, sem colaboração de outros países, diferente de como foi feito pelos outros 2 países que publicaram, a Arábia Saudita e a Noruega. A análise qualitativa trouxe a grande quantidade de testes e experimentos que estão sendo feitos para entender esse comportamento dessas emoções em diversas circunstâncias, e o destaque ficou com os 2 trabalhos que têm relação com o projeto que eu estou desenvolvendo. O trabalho de Airara, que foi realizado para entender melhor os mecanismos de produção melhorada com a utilização de uma salmoura. E nele ele foi medido o tempo de coalescência das gotas de petróleo bruto em diferentes tipos. Foi utilizado ali cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, cloreto de sódio e sulfato de sódio. Eles viram lá que os íons de sulfato de sódio impediram a coalescência das gotas de petróleo, enquanto os íons de magnésio aumentou a coalescência das gotas. Eles realizaram ali medições para investigar as interações dos íons inorgânicos solúveis em água com interface de óleo-água. Isso dá um impacto na coalescência de gotículas de óleo cru através de medições do potencial zeta em ensaios de geologia. O outro trabalho é o trabalho de Lin, que realizou também a análise geológica dos asfaltenos, as interfaces de óleo-água e de ar-água, na presença de alguns dispersantes. Nesse, ele utilizou um reômetro, né, com parede dupla para visualizar tanto a microestrutura da interface do asfalteno, como a medição das respostas geológicas. As 2 estruturas que ele utilizou ali apresentou as respostas geológicas diferentes. No caso, a cobertura com superfície de 4 microgramas por centímetro menos 2 apresentou forte comportamento de escoamento, enquanto a outra cobertura apresentou um menor escoamento, um regime mais viscoelástico. A adição de decano, né, como fase superior, alterou a camada de asfalteno e causou ali o desaparecimento de algumas rugas superficiais que antes tinham sido vistas. O efeito dos dispersantes ali também foi estudado e mostrou que a camada se tornou menos elástica. Então, ele foi visto ali que com a mudança da lei de potência ali, do expoente da lei de potência, foi correspondente à tendência das propriedades geológicas. Então, quando a camada foi dispersa, a viscosidade diminuiu. Por fim, eu saliento que foram coletados os dados aí somente de 2 bases, que pode ter limitado um pouco os resultados, e fica esse estímulo aí para estudos futuros, como uma análise mais ampla, que pode estar abrangendo, por exemplo, eventos técnicos, acadêmicos, workshops e outras fontes. Por fim, a gente agradece aí o apoio financeiro da Agência Nacional de Petróleo e Gás, através do PRHNP, junto com a FINEP, o MCTI, e do PRH 53.1, do qual faço parte. Muito obrigado a todos e está aí o nosso contato para quem desejar. Muito bom, Felipe. Tá? Esse é um trabalho que praticamente todos deveriam usar, né, antes de iniciar as suas pesquisas, né? E mesmo que tenha iniciado o desenvolvimento, né, depois de uma consulta, uma pesquisa desse tipo,
que na minha época era pelo Chemical Abstract que a gente fazia, levava um mês para fazer, a gente pode ter redirecionamento do que a gente está fazendo, da nossa proposta e os objetivos, né? E esse redirecionamento é muito importante, né? Que é para que a gente consiga atualizar e contribuir, né? Dar sempre um passo a mais no que está sendo feito, ok? Muito bom a sua apresentação. Muito obrigado. Abro a palavra, alguém tem algum questionamento, alguma curiosidade? Bom, então vamos passar para o próximo trabalho. Vou chamar novamente o Diego Magalhães. Ainda não, né? Então, o Guilherme. Guilherme, você está presente? Sim, estou. Está conseguindo me Mendes, ouvir? né? Guilherme Mendes, né? Tá ok, Isso. Guilherme. Então, vou te apresentar. Então, nós vamos agora assistir a palestra de Guilherme Mendes Arruda, que é sobre aplicação de surfactantes não iônicos no controle da estimulação ácida em matriz carbonática. Ok, Guilherme? Você tem Pronto, uns 10 perfeito. minutos para apresentar, tá bom? Fica à vontade, tá? Tá certo. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá. Opa, que eu começou aqui do final. Só um Estava no segundo. final lá. Pronto. Aí tá ok. Beleza. Tá ok. Pessoal, bom dia. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né? E vamos lá. Vou apresentar um trabalho chamado Aplicação de surfactante não iônico no controle da estimulação ácida em matriz carbonática. O grupo é composto por mim, que sou doutor do FRN, né, Engenharia Química, e do PRH 26, Luiz Felipe da Hora, Jefferson, Carolina e o professor Marcos Alisson, também da UFRN, na parte de reservatórios. O trabalho vai seguir a seguinte linha: seria introdução, metodologia, resultados e discussões e considerações finais, contextualizando o trabalho. Segundo a ANP, a produção brasileira de 2019, 62,3% de toda a produção nacional foi realizada no pré-sal, ou seja, cerca de 2/3 da produção foi realizada lá. O pré-sal ele é composto por reservatórios predominantemente formados por carbonatos. Esses reservatórios eles são bem heterogêneos, essa é uma característica dos carbonatos. Durante todo o ciclo de vida de um poço de petróleo, certos impedimentos ao fluxo de petróleo vão surgindo. Esses impedimentos não intencionais, eles são chamados de danos, muitas vezes são os danos à formação, né? Então, no caso, o que acontece? Na região próxima ao poço, vão ocorrendo entupimentos, há uma grande perda de carga nessas regiões e, consequentemente, a produção de petróleo ela é largamente afetada. Para contornar esses problemas, existem os processos de estimulação, certo? Os mais conhecidos são o fraturamento hidráulico, a acidificação de matriz e o fraturamento ácido, que une parte do fraturamento hidráulico com parte da acidificação de matriz. O nosso trabalho foca na acidificação de matriz, certo? Pois bem, como ocorre a acidificação em carbonatos? A acidificação em carbonatos ocorre por meio da injeção de um ácido, que ele vai dissolver a matriz rochosa próxima ao poço, na região mais ou menos ali de 1,5 metro de distância do poço, ou seja, tem uma área de atuação bem contida, e normalmente se utiliza ácidos, como por exemplo o ácido clorídrico, ácido fórmico e o ácido acético, certo? Dependendo das características do reservatório. O ácido mais utilizado é o ácido clorídrico. Por quê? Porque ele é o que tem o menor custo e o maior poder de dissolução. Ou seja, você consegue dissolver grandes porções de rocha com pouco HCl, certo? Só que ele tem um problema. Devido à alta taxa de reação dele, ele acaba reagindo excessivamente com a parte mais próxima do poço. Ele não consegue penetrar de fato na formação, principalmente em reservatórios com maior temperatura, o que aumenta a taxa de reação. Na parte superior do slide, nós conseguimos ver como seria esse processo ocorrendo de forma indesejada, que seria o HCl reagindo com a parte imediatamente próxima do poço, sem conseguir conectar o poço ao reservatório, mantendo a região danificada da mesma forma, inalterada. Na parte de baixo, a gente consegue ver como seria o desejado. Seria, de fato, o ácido penetrando na formação e reagindo de forma constante ao longo da região danificada, até
tocar o reservatório, certo? Bem, com isso, o objetivo do nosso trabalho seria desenvolver fluidos de estimulação ácida que apresentam uma maior eficiência na formação de wormholes e com a vantagem de serem de fácil preparo em campo, baixa toxicidade e um bom custo-benefício. Como foi a metodologia do nosso trabalho? Foi primeiramente passando por uma seleção dos tensoativos não iônicos, certo? Nós fizemos algumas triagens com o nonifenol etoxilado com 11 etoxilações, com 40 etoxilações e com 100 etoxilações. Em seguida, nós caracterizamos o fluido, que era o sistema a ser injetado, por meio de análise de tensão superficial, viscosidade, pH e taxa de reação. Depois caracterizamos a rocha, que era onde seria injetada, as rochas do tipo Desert Pink, onde nós vimos a permeabilidade e o volume poroso para manter um certo padrão. E, em seguida, nós fizemos o fluxo em meio poroso com a solução ácida para ver como seria o seu comportamento, né, em contato com a rocha, e fizemos análise de tomografia computadorizada para ver como ficaram os caminhos de minhoca formados pelo ácido com a rocha. Na triagem que nós fizemos com os 3 sulfactantes, nós mantivemos a concentração igual para os 3 sulfactantes, utilizando HCl também, 15%, e nós vimos que o que mais retardou essa reação foi o NP100, com 100 grupos etoxilados. Devido a uma maior viscosidade dele, ele faz com que a difusão do ácido, né, do H+, presente no ácido, para a superfície rochosa, seja atrapalhada. Ele aumenta esse tempo de difusão, já que o meio é mais viscoso. E nós vimos que, devido a esse fato, teve um maior tempo de reação, chegando a 1000 segundos nos testes que fizemos de triagem, para dissolver meio grama de carbonato. Após as injeções, nós vimos que nós fizemos uma análise comparativa, né, da face dos plugs, e nós vimos que nessa primeira linha, em que nós temos o HCl 15%, ele causou um grande dano à face da formação rochosa, né, do plug que nós utilizamos, principalmente nas menores vazões, que seria a coluna da esquerda e a coluna central. Já na coluna da direita, na primeira linha, nós vemos que ele não causou tanto dano à face devido a uma maior vazão e o fluido ficava menos tempo em contato com a face, né, fazendo com que ele conseguisse atravessar o plug mais facilmente. Já utilizando o NP100, né, que seria o nonifenol 100, o surfactante, nós vimos que, independentemente da vazão utilizada, como nós conseguimos retardar essa reação de forma eficiente, não houve um consumo excessivo da face e, consequentemente, o nosso fluido conseguiu atravessar o plug de forma mais bem distribuída. Já pelas análises de tomografia computadorizada, nós vimos na parte superior como atuou o HCl, certo? Nós vemos a dissolução de face, no caso, a face mais destruída e caminhos mais largos, né? No caso, esses caminhos podem parecer bons em um primeiro momento, só que eles demonstram que uma quantidade maior de ácido foi utilizada para conseguir atravessar o plug. Então, isso acaba fazendo com que o processo tenha um maior custo. Já na parte de baixo, nós vemos a atuação do surfactante promovendo caminhos longos e finos, que é o que nós temos mais interesse, já que ele usa uma quantidade mínima de ácido. Isso foi a nossa curva de PVBT. PVBT significa Pore Volume to Breakthrough. No caso, seria a quantidade de volumes porosos de ácido injetada até que ele conseguisse percorrer todo o plug. E nós vimos que, por o HCl puro, tem uma grande dependência da vazão. Já para o NP, não. Como conseguimos fazer com que essa reação fosse retardada, ele consegue passar pelo plug, tendo um consumo mínimo, né? E para o caso do primeiro ponto, que utilizamos uma vazão de 0,5 ml por minuto, nós conseguimos atravessar o plug utilizando 6 vezes menos ácido do que com HCl puro. Bem, em relação às considerações finais, nós vimos que o grau de etoxilação ele exerce uma grande influência no processo de retardo, já que ele faz quanto maior o número de etoxilações, maior seria a viscosidade, consequentemente, mais isso interferiria na difusão do ácido. A face dos plugs para o ácido, para o sistema com surfactante, ela foi preservada em todas as vazões,
Isso é muito importante. Os padrões do wormhole. Vimos que para o HCl puro, né, que é o mais utilizado, que é o padrão, os padrões de wormhole são padrões de alto consumo e que acabam deteriorando a face do reservatório, causando também danos na formação. Enquanto com o nosso surfactante, ele conseguiu penetrar de forma eficiente na rocha, formando os melhores padrões de wormhole. E em relação ao PVBT, né, que é o Pore Volume to Breakthrough, nós vimos que conseguimos atingir, para as menores vazões, até 6 vezes menos ácido, comparado com o sistema tradicional de HCl. Isso geraria uma boa economia, né, no processo, e também a gente precisaria de bombas com a menor capacidade de injeção, né, em relação à vazão. Bem, pessoal, gostaria de agradecer ao PRH, a ANP e FINEP, né, por toda a ajuda financeira, pelo FRN, pelo Laboratório de Tecnologia de Tensioativos, que entrou com todo o know-how nessa parte de surfactantes, pelo Laboratório de Reservatórios, que entrou com know-how na parte de fluxo e meio poroso, pelo Departamento de Energia Nuclear, que fizeram as imagens de tomografia, e pelo Lameco, que também nos ajudou nessa empreitada. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Mais uma boa apresentação. A turma hoje está de parabéns. Os tempos aqui eu estou cronometrando, está tudo muito perfeito. Vocês treinaram bem aí, né? E realmente trabalho muito relevante, né? Essa parte de recuperação de poço, tá? E deixo depois aí o contato de vocês vai estar disponível, né? Para discussões posteriores, né? Com pessoas que têm um interesse aí nessa área, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Tá, Guilherme. Vamos passar agora ao trabalho do Henrique Ungari, ele está? Henrique Rodrigues, né? Isso. Bom dia, Henrique. Tá. Bom dia. O Henrique Ungari Rodrigues vai apresentar o trabalho sobre avaliação do efeito da variável de dimensionalidade na seleção de realizações geoestáticas representativas para quantificação de risco usando o método de análise de componente principal. Henrique, fique à vontade, você tem aí os seus 10 minutos para apresentar e pode dar início, tá bom? Beleza. Todos conseguem ver a tela aqui, tranquilo? Tá bom, muito bom. Beleza, então. Bom dia, meu nome é Henrique Rodrigues. Eu venho aqui para apresentar meu trabalho de graduação, desenvolvido junto do mestre Luiz Otávio e sob a supervisão da doutora Suzana Santos e do professor Denis Schioser. Como o Haroldo falou, o nome do trabalho é Avaliação do Efeito de Variabilidade, a variação da dimensionalidade na seleção de realizações geoestatísticas representativas para quantificação de risco, usando o método de análise de componente principal, e tudo isso vou explicar logo adiante. Aqui, passando pela agenda, a ideia é a gente passar pela introdução, metodologia, resultados e consideração final. Começando pela introdução aqui, como muitos devem saber, poços de petróleo são sistemas com muita incerteza, por conta da caracterização do reservatório, por conta das incertezas relacionadas à operação, por conta das incertezas relacionadas à economia, nos anos em que esse poço vai estar sendo explorado. E uma prática muito comum para lidar com essa quantidade de incerteza é a criação de cenários. Então, o pessoal costuma combinar todas essas incertezas para gerar possíveis cenários e, com isso, definir estratégias de produção para esse poço. Como essa quantidade de cenários pode ser muito grande, chegando a centenas ou milhares deles, esse trabalho acaba sendo muito complexo e uma metodologia comum de ser usada é o uso de modelos representativos, ou MRs, para reduzir esse número de cenários. Então, são selecionados alguns cenários que podem representar esse todo e, assim, facilitar e simplificar a seleção de estratégias. Aqui, Schioser, com outros autores, em 2019, gerou MRs a partir de cenários de reservatório para a seleção de estratégias. E o fluxo foi muito eficiente, mas tem uma limitação, que ele precisa fazer simulações de escoamento para cada um desses cenários, o que deixa a metodologia um pouco custosa. E aí, pensando nisso, Maju, em 2020,
propôs uma solução selecionando MRs não de cenários de reservatório, mas de realizações geoestatísticas, que já vou explicar mais para frente também o que seriam, mas que com isso evitou a necessidade de simulações de escoamento. Contudo, Maju focou na proposta da metodologia e não em entender como a configuração que ele usou no seu fluxo impacta no resultado final. Então, ele usou vários parâmetros aqui, que eu vou detalhar agora, e não entendeu qual que seria a relevância de cada um deles para obter um bom resultado na qualidade de MRs. A configuração que ele usou foi de multidimensional scaling para redução de dimensões, redução de 300 mil dimensões para 2, que eu já vou explicar o que seria cada dimensão, camedoides para a seleção de MRs e a seleção de 10 MRs. Assim, o objetivo desse trabalho é variar cada um desses parâmetros e entender como cada um deles influencia na qualidade dos MRs. E aqui a gente vai estar avaliando a qualidade dos MRs com a quantificação de risco, porque é a análise inicial que a gente faz para avaliar isso. E passando para a metodologia aqui, a gente tem um fluxo baseado em 4 etapas e, basicamente, a gente vai usar esse mesmo fluxo para realizar todos os estudos desse trabalho. O que a gente vai fazer é variar algum parâmetro ou outro desse fluxo e segui-lo. O primeiro passo aqui do fluxo é o uso do modelo Unisim 2D, que é um modelo benchmark composto por 65 mil blocos, e cada um desses blocos representa 5 atributos petrofísicos: permeabilidade da matriz, permeabilidade da fratura, porosidade da matriz, porosidade da fratura e net to gross. Se a gente interpretar cada atributo de cada bloco com uma dimensão num sistema cartesiano, a gente teria um sistema com aproximadamente 300 mil dimensões. Isso já pode ser considerado um sistema de alta dimensionalidade, e quando a gente dá um valor para cada uma dessas 300 mil dimensões, a gente tem o que chamam de realização geoestatística. O modelo Unisim 2D tem em si 500 realizações geoestatísticas com dados de produção já calculados para uma estratégia genérica. E aí a gente vai usar essas informações para gerar as curvas de risco no final e avaliar a quantificação de risco. Mas passando a seguir, a gente tem aquele espaço de alta dimensionalidade com 300 mil dimensões, e aqui, para reduzir esse número de dimensões, a gente vai usar a técnica de Principal Component Analysis, PCA, e com isso a gente gera um sistema novo com poucas dimensões, mais simplificado. E basicamente essas novas dimensões, elas são composições lineares das 300 mil dimensões do sistema original. E essa composição linear é feita baseada nas correlações entre essas dimensões. Então aqui a gente tem uma imagenzinha mostrando como seria o processo. E aí a gente pode escolher quantas dimensões a gente quer gerar nesse processo, e isso a gente usa para clusterizar as amostras que a gente tem, as realizações geoestatísticas. E quando a gente clusteriza usando K-means ou K-medoides, que são as metodologias que a gente usa nesse trabalho, a gente consegue encontrar os MRs. Então, o centro de cada cluster que a gente tem aqui nessa segunda figura seria um MR aqui que a gente tem para representar um grupo de cenários. E, novamente, a gente consegue escolher o número de MRs. E, por último, para comparar tudo isso aí, a gente vai usar a metodologia de quantificação de risco. Então, basicamente, a gente vai estar comparando qual que é a diferença entre as curvas de risco gerada pela regressão polinomial dos MRs com a curva de risco referência, que seria usando as 500 realizações geoestatísticas. E para calcular esse erro, a gente vai estar usando o erro médio quadrático, ou RMSE, na sigla em inglês, e avaliar tudo isso aí. E aí, passando para os resultados, aqui no primeira análise, a gente está tentando avaliar qual que é a quantidade de informação, variabilidade ou variância capturada por cada uma dessas PCs, que seriam as dimensões geradas pela PCA. Então, como eu disse, esse número é customizável, a gente pode gerar desde 1 até 500 nesse caso aqui, e a gente vê que esse valor decresce conforme a gente aumenta o número de PCs. E então, a gente pode ver que as primeiras PCs capturam muito mais variabilidade do que as últimas. Só que mesmo assim, as primeiras PCs capturam pouca variabilidade. A primeira delas captura apenas 4%. Isso significa que a gente tem um sistema com pouca correlação. Então, quer dizer que daquelas 300 mil dimensões, poucas delas são correlacionadas.
e a gente tem um cotovelo acontecendo na PC4. Então, após esse ponto, o decaimento da variabilidade por dimensão nova acaba sendo muito pequeno e talvez não valha a pena incluir mais dimensões. Quando a gente pega essas primeiras dimensões aqui e tenta entender qual que era a composição linear delas, a gente vê que, em relação aos atributos petrofísicos, aqueles 5 que cada bloco pode ter, a gente vê que eles não são homogêneos. Então, aqui na primeira, com PC1, por exemplo, a gente vê que matriz da porosidade da matriz é muito mais influente do que os outros. E no segundo caso, a gente vê que fratura da permeabilidade, permeabilidade da fratura e porosidade da fratura também são mais relevantes. Então, usar poucas PCs nesse caso pode enviesar nosso sistema e é um cuidado que a gente tem que ter. Porque usar poucas PCs pode simplificar o sistema, mas pode enviesá-lo em relação a alguma desses atributos petrofísicos. Aqui, quando a gente fala dos resultados relacionados à quantificação de risco agora, a gente vê, nesse primeiro caso, que a comparação entre K-medoides e K-means, então, a gente quer entender qual seria a metodologia melhor e se o número de PCs ajuda ou piora a quantificação de risco. Nesse caso, a gente vê que K-medoides tem uma performance pior do que K-means. O erro dele tem uma tendência crescente com o número de dimensões usadas e tem uma dispersão maior. Então, isso piora os nossos resultados e traz um menor controle sobre o resultado esperado. Então, o K-means se mostrou uma metodologia melhor para a seleção de MRs. E quando a gente passa aqui para variação do número de MRs, a gente vê que isso sim tem um aumento, tem um impacto muito grande sobre a melhora dos resultados. A gente vê que conforme a gente aumenta o número de MRs, os nossos resultados vão melhorando, o erro vai diminuindo e esse erro ele diminui de forma bem variável aqui. Então, de 3 para 12, ele diminui muito mais do que de 12 para 25. E falando das considerações finais, a gente vê que a simplificação para 4 PCs ela é adequada. Por mais que ela não capture muita variabilidade do sistema, ela reduz 99% das dimensões e ela gera um erro de aproximadamente 10%. A gente vê que o sistema simplificado com poucas dimensões, ele carrega pouca informação, ele pode enviesar o sistema em relação aos atributos petrofísicos. A gente vê que o aumento de dimensões geradas não favorece os resultados e a gente recomenda a aplicação do trabalho usando entre 2 e 4 dimensões com K-means e aumentando o número de MRs para o máximo possível. E é isso, eu quero agradecer todas as financiadoras e apoiadoras do projeto e aqui eu deixo o meu obrigado e a disponibilidade para atender a dúvidas, caso tenha. Parabéns pela apresentação, Henrique. E resultados bons também, né? Realmente tive sorte de pegar uma sala muito boa, né? Muitos resultados e estimula muita gente, né? Não só estimula os postos, mas estimula a nós também, né? É isso aí. Bom, vamos partir então para a parte da Iredla, né? Iredla. Raira. Isso, Raira. Pode chamar de Raira. Raira. Aqui. Tá ok, Raira? A Raira vai apresentar um trabalho sobre construção e operação preliminar em protótipo de ejetor, visando a aplicação em poços de petróleo. Ok, Raira? Isso. Olá, bom dia, pessoal. Pode iniciar, né? Eu me chamo Raira e hoje irei apresentar meu artigo, cujo o tema é Construção e Operação Preliminar em Protótipo de Ejetor, visando a aplicação em poços de petróleo. Os coautores são Leonardo Asfra, Diana Carla Brandão, e o meu orientador foi o professor Lindenberg de Jesus. Esqueci de falar, eu sou aluna de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do curso de Engenharia do Petróleo, tá? Só para iniciar aqui o assunto, eu gostaria de falar uma breve descrição sobre a definição de ejetores, para quem ainda não tem um domínio sobre o que seria ejetores, né? Ejetores, eles são dispositivos que operam a partir da transferência de energia cinética de um fluido primário, que também é conhecido como fluido motriz, que está a uma alta velocidade para aspirar um fluido secundário, que está a uma pressão reduzida. Como é do conhecimento de muitos, em determinado momento
da vida produtiva de um poço de petróleo é como que seja feita a implementação de algum método de elevação artificial, para ajudar no auxílio, né, dos fluidos, para elevar os fluidos do reservatório até a superfície. Só que tem alguns casos, como em poços que possuem uma elevada razão gasóleo, que esses métodos eles acabam se tornando restritivos, uma vez que a sucção do gás que livre na bomba acaba prejudicando seu desempenho. Nesses casos, é como que seja feita a completação do poço, visando direcionar parte desse gás livre para o espaço anular. No entanto, por questões de segurança, impostas pela ANP e também por questões ambientais, né, o anular ele deve ser mantido fechado para que não ocorra o descarte desse gás para a atmosfera. Em decorrência disso, com o passar do tempo, o gás vai se acumulando no anular e isso vai causar uma contrapressão no fundo do poço, reduzindo a produtividade do reservatório. Uma solução para essa problemática seria a instalação de um ejetor, que seria acoplado na cabeça do poço, cuja função seria promover a sucção do gás presente nesse anular, utilizando a energia cinética da própria produção do poço. Nesse sentido, os ejetores serão adotados aqui neste estudo, neste trabalho, com o intuito de contribuir com a produtividade desses poços de petróleo que apresentam um anular pressurizado com gás, principalmente em campos maduros. O presente trabalho teve como objetivo atestar o funcionamento de um protótipo de ejetor que foi acoplado a um sistema bifásico gás líquido de escoamento laboratorial, com o intuito de obter dados experimentais preliminares para análise da pressão ao longo das sessões moduladas do ejetor. Esse ejetor ele foi definido em 4 seções, que são bocal, câmara de sucção, garganta e difusor. Fazendo uma simulação, né, da despressurização do gás presente no anular. Temos aqui uma figura tridimensional da geometria do ejetor que foi dimensionado, com 4 seções definidas. Temos aqui o bocal, que possui uma geometria convergente e reto, que é por onde o fluido motriz ele vai adentrar no ejetor. Logo após, temos a seção da câmara de sucção, como vocês podem ver, contém uma tubulação lateral, que é por onde o fluido secundário vai entrar no ejetor e será aspirado. Logo em seguida, temos a garganta, onde vai ocorrer a mistura desses fluidos, e por último, o difusor, que tem por finalidade recuperar parte dessa pressão advinda da entrada do ejetor. Aqui, como vocês podem ver, temos o ejetor que foi confeccionado em aço inoxidável. Aqui na lateral da câmara de sucção tem uma linha de aspiração do fluxo, uma linha de aspiração do fluido, que no caso Raíra? Eu acho que deu uma travada na Eu acredito. apresentação. Sim, professor. Raíra? Não. Ela caiu, podemos... Raíra? Oi? Oi, voltou. Ai, parou aonde? Seu slide sumiu aqui para a gente. Pode Você compartilhar novamente? estava discutindo o ejetor de aço inox. Só um minuto. Deixa eu voltar. Acho que foi minha internet. Acho que eu parei aqui, né? Isso aí. Pronto, aqui... Ai, desculpa, gente. Aqui é o ejetor que foi confeccionado em aço inoxidável. Eu não sei se eu cheguei a falar, mas eu vou repetir. Aqui temos na câmara de sucção uma tubulação lateral, que tem uma linha de aspiração do fluido, que vai aspirar o fluido secundário, e ela é equipada com um rotâmetro para fazer a medição desse volume do fluido que foi aspirado. Logo após o difusor, tem-se aqui um visor em vidro temperado para visualizar os padrões de escoamento dessa mistura, que no caso foi o ar e a água. Aqui temos o sistema, né, do aparato experimental, que contém um reservatório com capacidade para 560 litros, uma bomba de cavidades progressivas, um medidor de vazão eletromagnético, o sistema de aquisição de dados, um inversor de frequência para variar a vazão do fluido motriz, o protótipo de ejetor que foi configurado em uma configuração horizontal, que está acoplado à linha de fluxo, e aqui temos 5 medidores de pressão.
Essa próxima imagem é só para uma melhor visualização da instrumentação, e eu queria apenas falar um pouquinho sobre esses pontos de medidas de pressão, esses 5 pontos aqui. O primeiro, esse primeiro medidor de pressão, ele vai medir a pressão na entrada do bocal. O segundo vai medir a pressão na câmara de sucção. O terceiro, na entrada da garganta. O quarto, na saída da garganta. E, por último, esse medidor vai medir a pressão na saída do difusor. O procedimento experimental utilizou a água como fluido motriz e o ar atmosférico como fluido secundário, sendo possível controlar a vazão de aspiração de ar na pressão atmosférica. Em suma, o ensaio consiste na variação da frequência do inversor, que vai variar a variação do fluido motriz, com ou sem uma contrapressão após o difusor e no monitoramento da vazão ao longo do ejetor, bem também como no acompanhamento dos padrões de escoamento que serão visualizados no visor localizado após o difusor. No entanto, devido à situação que nos encontramos com a pandemia, né, os testes realizados, nós só usamos uma vazão constante, com a frequência de 60 Hz, porque ficamos impossibilitados de realizar novos testes. Inicialmente, os ensaios experimentais foram realizados na frequência de 60 Hz, como eu já falei, e a válvula de contrapressão estava completamente aberta. Essa válvula de contrapressão, ela vai impor uma contrapressão a escoamento, como se fosse a pressão do vaso separador. E a válvula da câmara de sucção de ar estava fechada, inicialmente fechada, impossibilitando assim a aspiração do ar atmosférico. Esperou-se, então, até que o sistema atingisse um regime de escoamento permanente e para que houvesse a estabilidade da vazão e também das pressões ao longo do ejetor, e foram coletados os dados, como está discriminado aqui nessa primeira tabela do teste preliminar 1, onde tem-se a frequência, a vazão, a pressão na entrada do bocal, a pressão na câmara de sucção, a pressão na entrada da garganta, na saída da garganta e na saída do difusor. Um segundo teste foi realizado, mantendo-se a válvula da câmara de contrapressão aberta e abriu-se também a válvula da câmara de sucção para a atmosfera, fazendo assim a simulação da aspiração do gás presente no anular. Dessa forma, foi possível aspirar o ar atmosférico através da câmara de sucção. De acordo com os dados obtidos aqui nessa tabela 2, do teste preliminar 2, nós podemos concluir que, vocês observem aqui, tem uma queda de pressão drástica entre o bocal e a garganta. Isso, no caso, resulta como uma boa capacidade de aspiração do ar atmosférico pela câmara de sucção. No entanto, o difusor ele não conseguiu recuperar de forma satisfatória a pressão advinda da entrada. O comportamento desses testes foram coerentes com os resultados obtidos nos trabalhos de Maia, Zavadski, Bezerra, Oliveira e Duarte. Como vocês podem ver, temos aqui a evolução. Esse aqui é um gráfico teórico, tá, em estudos realizados anteriormente, da evolução da pressão ao longo do ejetor. Há uma queda aqui drástica da pressão entre o bocal e a câmara e a garganta, e podemos ver um pequeno incremento aqui da pressão no difusor, o que já é indicativo, né, de que o aparato experimental com os experimentos iria ter uma baixa recuperação de pressão, o que já é objeto de estudos futuros. Com relação aos padrões de escoamento, pode-se concluir que pode-se observar, na verdade, sua evolução aqui através do visor em vidro temperado, que está localizado após o difusor, e foram registrados imagens em 3 momentos. Essa primeira foi registrada no teste 1, quando a válvula da câmara de sucção estava fechada, então não ocorreu aqui a aspiração do ar ainda. Nessa segunda imagem, temos, como é observado aqui, a presença do ar no visor, onde a câmara de sucção foi aberta, com fluxo de ar de 10 litros por minuto. E a terceira imagem, com a câmara de sucção também aberta, com fluxo de ar de 20 litros por minuto. O surgimento do gás, ele confirma o poder de aspiração do gás na câmara de sucção, além de se apresentar também como uma das causas que provavelmente causou a baixa recuperação de pressão no difusor, uma vez que o ar, né, é de caráter compressível. E só para finalizar, os resultados, as conclusões, né? Os resultados preliminares, eles atestaram que o protótipo de ejetor apresenta uma boa capacidade de aspiração de ar atmosférico pela câmara de sucção, podendo sim, portanto, ter um resultado satisfatório na implantação em poços que apresentam anular pressurizados com gás.
No entanto, como foi observado, o difusor ele não conseguiu recuperar a pressão de forma satisfatória, e isso, então, deve ser objeto de estudos futuros. Vale ressaltar ainda que os resultados obtidos neste trabalho são preliminares e tiveram o intuito de avaliar a capacidade de operação do aparato experimental em função da vazão e pressão do sistema. Os agradecimentos ao UFRN, em especial ao Núcleo de Ensino e Pesquisa no PEG, que é o laboratório onde foi realizada a montagem do aparato experimental, e também a colaboração da Petrobras, principalmente pela ajuda financeira no projeto. E é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa aí pela a hora que caiu. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Tá ótimo, Raila. Desses sistemas é muito difícil, muito raramente a gente consegue levar até o fim uma apresentação, uma discussão, sem algum conflito aí de internet, de alguma coisa. Mas foi muito boa a sua apresentação, tá? Muita firmeza no que você falou e um trabalho bastante relevante, né? Tá? Obrigada, fiquei um pouco nervosa, foi o primeiro artigo que eu apresento, na verdade. Não, mas foi muito acho bom. Que deu para qualquer dúvida, depois, se quiser perguntar, fica o contato aí. Não, tranquilo. Muito bom, viu, Vera? Parabéns. Vamos passar agora a apresentação do Jefferson Davi. Tá? Olá, Tá, bom dia. Jefferson, né? O Jefferson vai apresentar um trabalho com o tema de estudo químico da aplicação de surfactantes não iônicos no nilfenol no retardamento da reação de acidificação de matriz carbonática. Tá? Pode ficar à vontade, professor. Vocês estão vendo a apresentação? Pode iniciar. Tá bom. Bom dia, eu me chamo Jefferson, eu sou aluno de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu faço parte do grupo de pesquisa do Laboratório de Tecnologias Tensoativos, e o nosso estudo, nós fizemos uma abordagem do estudo químico das aplicações de surfactantes não iônico nonilfenil no retardamento de reações de acidificação das matrizes carbonáticas. Então, a apresentação está dividida nesses 4 tópicos, e inicialmente eu irei fazer uma introdução, uma contextualização para vocês. Então, grande parte das reservas de petróleo mundial, elas concentram-se em reservatórios carbonáticos. Esses reservatórios, eles apresentam uma alta heterogeneidade e também uma estrutura porosa. Então, dessa forma, há uma predominância da presença de descontinuidades geológicas, sejam elas fraturas e ou falhas. Então, devido a essa complexidade, tanto física quanto da sua composição química, essas rochas, elas muitas vezes, o fluxo e a liberação dos hidrocarbonetos, eles dependem de uma estimulação. Então, com a finalidade de aumentar a produtividade do petróleo. Então, a estimulação ácida, ela se encaixa nessa especificidade, no qual essa acidificação da matriz, ela vai ser aplicada para remover esses danos na formação e tem como objetivo melhorar as condições de fluxo próximo ao poço de petróleo, assim como mencionado na apresentação agora há pouco. Então, no caso, com a injeção de acidificação dessas soluções ácidas, se ela for bem sucedida, irá ter a formação dos números limitados de canais, que são denominados buracos de minhoca ou wormholes. Então, essas formações, elas vão permitir que exista um fluxo de baixa resistência dos hidrocarbonetos nessa região do poço. Então, aumentando assim a produtividade. Apesar de muitas vezes essa taxa de reação ser muito alta, essa taxa de dissolução é muito alta, favorecendo então que esse fluido não entre muito dentro do reservatório. Então, pensando nisso, foi pensado, né, em utilizar umas soluções surfactantes para retardar essas reações que iriam ocorrer nessa região. Então, os surfactantes, eles são utilizados normalmente como soluções de microemulsão, nonoemulsão, que apresentado na literatura como alternativa para retardar e ter o controle dessa acidificação. O nosso trabalho ele se propõe a utilizar soluções de surfactantes, que seria um procedimento um pouco mais simples, de forma a utilizar um nonilfenil com diferentes graus de etoxilação e estudar quais seriam as concentrações, o volume a ser utilizado e também e a velocidade com que essas reações iriam acontecer. Então, na metodologia, nós utilizamos os tensoativos não iônicos,
o nonifenil, com diferentes graus de oxidação, sejam ele o 11, o 40 e o 100. As rochas carbonáticas, estamos na formação da Jandaíra, do Rio Grande do Norte. A velocidade de reação, nós estudamos a partir de ensaios em tubos de ensaio, no qual nós utilizávamos 0,5 gramas da rocha, com uma granulometria baixa, e colocávamos as soluções em contatos, tanto do ácido clorídrico, a solução de ácido clorídrico, quanto a solução contendo ácido clorídrico e a solução de surfactante. Para também fazer um estudo mais aprofundado, nós utilizamos um planejamento experimental, fatorial 2 elevado à terceira, com 3 repetições centrais, utilizando o seguinte modelo, onde nós estudamos diferentes variáveis, que seriam a concentração, o volume e a temperatura. Essa temperatura ela foi baseada na temperatura também do reservatório. Então, essas temperaturas foram baseadas na temperatura de reservatórios encontrados no Brasil, e essas concentrações e o volume de solução injetada foi para verificar qual vai ser cada variável vai ter a sua influência dentro do sistema. Então, dentro dos resultados, nós fizemos, seguindo esse planejamento experimental, foram realizados 33 experimentos, 11 para cada sistema, como nós utilizamos 3 tipos de tensoativos. E, a partir desses estudos, nós verificamos que a velocidade de reação, ela sim foi reduzida, porque utilizando somente a solução de ácido clorídrico, a velocidade de reação ela acontecia em 714 vezes 10 a menos 4 gramas por segundo, e a partir da utilização do tensoativo, nós reduzimos bastante. Porém, nós queríamos otimizar o melhor arranjo, né? Encontrar o melhor arranjo para que acontecesse, seja ele de concentração, do volume e da temperatura. Então, a partir dos ensaios, nós fomos vendo que, a partir do aumento do grau de etoxilação, nós iríamos gerar uma redução nessa velocidade, o que provoca um aumento, né, no tempo de reação, digamos assim. E o que foi observado foi que, com o aumento do grupo etoxilado, iria também aumentar a viscosidade do meio. Aumentando a viscosidade do meio, essa viscosidade iria servir como uma barreira para que os íons H+, presentes na solução, atacassem a rocha, de forma a retardar essa reação. Então, o choque entre esses íons H+, e a rocha iria ficar comprometido. Então, isso iria diminuir, sim, a velocidade de reação, que seria um ponto benéfico para nós. O volume também ele foi analisado e foi percebido que, a partir do aumento desse volume, a quantidade de íons H+, que vão estar presentes no meio, eles também vão influenciar, porque vamos ter uma quantidade maior de íons H+. Então, quanto maior o volume utilizado, maior será também a quantidade de H+, que vai estar em contato com a rocha. E a concentração, ela vai influenciar na quantidade de micelas que serão formadas dentro desse meio. Essas micelas, elas vão estar influenciadas porque elas vão conseguir captar esses H+, que vão estar no meio, e a partir do momento em que eu tenho uma concentração mais elevada de surfactante, ele vai conseguir captar mais H+, favorecendo, assim, uma remoção dos H+ do meio reacional. Então, vai diminuir também a velocidade com que a reação entre a rocha e o H+, no caso o ácido, vai diminuir. Então, a partir dessas análises da concentração, do volume e da temperatura, foi observado que, em todos os sistemas, exceto no nonifenil 111, que é esse nonifenil 11, nonifenil 110, que é esse nonifenil 11, nós observamos que quanto maior a concentração, quanto maior também a a concentração, e o volume, nós vamos conseguir obter um tempo de redução menor, uma velocidade de reação menor, o que vai favorecer, assim, a utilização desse surfactante, diferentemente da temperatura. Para o nonifenil 110, nós encontramos para as maiores temperaturas, nós obtivemos uma melhor resposta da diminuição
do tempo de reação. Desculpa, da velocidade. Por quê? Porque esse surfactante ele apresenta uma estabilidade maior a altas temperaturas devido à geração de espuma. E essa espuma ela vai promover uma barreira para a ação do ácido. Então, essa barreira ela vai proteger, vai envolver a nossa rocha, então vai diminuir o contato, favorecendo assim um tempo maior de reação. Porém, se observarmos o nonifenil 40 e o nonifenil 100, podemos observar que todos apresentam o mesmo comportamento, no qual vamos observar quanto maior a concentração e um menor volume, nós vamos obter uma menor redução na velocidade da reação. O mesmo acontece com a temperatura. Então, nas menores temperaturas e nas maiores concentrações, nós vamos obter uma melhor resposta. Por quê? A temperatura ela vai influenciar na viscosidade do meio. E como nós vimos também que a viscosidade ela é um fator que vai limitar o contato entre esses íons H+ e a rocha, então vai ser um dos fatores que vai estar influenciando bastante, vai ser a viscosidade do meio. Então, a temperatura, ela vai, com o aumento da temperatura, eu vou ter uma diminuição da viscosidade, favorecendo assim a reação. Então, não é o nosso objetivo. Então, foi observado então que em temperaturas mais baixas, nós conseguimos retardar mais essa velocidade de reação. Então, em considerações finais, nós podemos dizer que o grau de atoxilação, a concentração, elas são componentes importantíssimos e também junto com a temperatura para a escolha desse tensor ativo e também para a escolha do melhor sistema que vai diminuir essa velocidade de reação. E vimos que a viscosidade e a atração micelar, a atração dessas micelas, elas vão estar influenciando. Como eu falei anteriormente, a viscosidade ela vai estar servindo como barreira, como resistência ao meio, para que ocorra a reação entre os íons H+ e a rocha. E a atração micelar também. A micela ela vai conseguir captar mais íons H+, diminuindo assim essa interação que vai ocorrer entre os íons e a rocha. Então, como resultado, nós podemos ver que a utilização desse nonifenil ele consegue reduzir até 350 vezes a velocidade de reação. Nós conseguimos uma menor velocidade de reação, que foi de 2,35, 10⁻⁴ gramas por segundo. Então, foi uma redução muito grande, né, de 350 vezes. Então, o que a gente pode dizer é que a utilização desse surfactante, do nonifenil, é uma boa alternativa e ela é viável para a aplicação da estimulação de poços de petróleo, favorecendo assim que vai ter uma menor reação, uma menor velocidade de reação, gerando assim um maior tempo, favorecendo com que essa solução percole dentro do poço de uma melhor forma, favorecendo assim a formação dos wormholes. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal, à ANP, à FINEP, ao PRH, o PRH 26, do qual eu faço parte, o Laboratório de Reservatórios, que é o LabRes, o Laboratório de Tecnologias de Tensoativos, que é o LTT, e o Laboratório de Membranas Coloidais, que também nos auxiliou nesse trabalho. E nós estamos aqui, deixamos o contato, caso exista alguma pergunta, estou à disposição. Está ótima também a sua apresentação, né? São temas extremamente relevantes, né? E a gente tem um tempo assim um pouco apertado, porque tem várias apresentações, e por isso que a gente está segurando um pouquinho a discussão, né? Senão vai levar o dia inteiro, porque são temas importantes, né? E aí do Rio Grande do Norte, não sei se você tem contato ainda com o Djalma Ribeiro. O Djalma foi colega meu de pós-graduação, ele era lá da Química, né? Acho que ele está aposentado agora, né? Então é sempre bom, né? Eu tive a oportunidade de ir várias vezes aí no Rio Grande do Norte visitar a parte do petróleo, da parte do PRH, tá? Mas parabéns, tá? Vamos passar agora a apresentação da Jéssica Fernandes. A Jéssica já está aí, né? Estou sim, professor. Só não consigo ligar essa câmera. Não sei de tudo. Não sei o que está acontecendo. Ela aparece para mim, mas eu acho que para vocês não. Não está. Opa, apareceu. Você me deu a permissão, mas eu não consigo, infelizmente. Não consegue? Ok, tudo bem. A Jéssica vai apresentar um trabalho com o título de Alteração da tendência de adesão do petróleo em rochas carbonáticas pela injeção de água projetada.
a aplicação da pressão de disjunção e modelo de complexação superficial. Jéssica, fica à vontade para apresentar seu trabalho. Tá dando para ver, né, e me ouvir, né? Dá para ouvir só. Tá bom. Bom, bom dia a todos. Eu me chamo Jéssica, né? Sou mestranda do curso de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu vou apresentar para vocês o artigo que eu desenvolvi juntamente com o meu orientador, o professor Luiz Lama. Bom, a nossa apresentação está dividida em 5 partes: introdução, metodologia, resultados, considerações finais e agradecimentos. Bom, o nosso estudo ele é voltado para reservatórios carbonáticos. Eles compõem cerca de 60% das reservas mundiais, né, e são formados por complexos aniônicos e cátions metálicos divalentes, como, por exemplo, ferro, zinco, bário, entre outros. E os minerais mais abundantes presentes é a calcita, como mostrado aqui na figura 1, e a dolomita, aqui na figura 2. Eles possuem uma molhabilidade preferencialmente voltada para o óleo. O que seria essa molhabilidade? Bom, é a tendência que um fluido tem de se aderir a uma superfície sólida na presença de um segundo fluido, que nesse caso que é o sistema óleo, rocha e água. Aqui nessa figura a gente pode perceber que o óleo não está aderido à rocha, logo a gente diz que é um sistema molhável à água. Por outro lado, o óleo aqui aparece com maior aderência, né? Então a gente diz que é um sistema molhável a óleo. Bom, o estudo de injeção de água de salinidade projetada ele é muito importante para a gente entender os mecanismos que ajudam na alteração da molhabilidade para um estado de mais molhável à água, que é o que a gente quer, e assim obter a recuperação melhorada de óleo. Um dos métodos de medir essa molhabilidade através do ângulo de contato. Ele varia de 0 a 180 graus e ele é medido através do fluido mais denso, que nesse caso é a água. Bom, se o ângulo tiver menor que 90, a gente tem que esse sistema é molhável à água. Por outro lado, se esse ângulo for maior, a gente tem que ele é molhável ao óleo. E se esse ângulo estiver entre 75 e 105 graus, a gente diz que é uma molhabilidade neutra ou intermediária. Para a gente calcular a pressão de disjunção, a gente leva em consideração a teoria de DLVO, desenvolvida por esses 4 pesquisadores, e ela trata-se de forças repulsivas e atrativas em uma solução eletrolítica. Que forças são essas? Bom, a gente tem 3 forças aqui: força de dupla camada elétrica, força de Van der Waals e forças estruturais. Fazendo o somatório dessas 3 equações, a gente tem a pressão de disjunção. Aqui na figura 5, a gente tem uma representação gráfica, né, como é o comportamento dessas 3 forças, juntamente com a pressão de disjunção. Aqui no eixo X, a gente tem a espessura do filme que separa o óleo da rocha, e aqui no eixo Y, a pressão em kPa. Bom, se a gente tiver uma região aqui de pressão negativa, guardem essa informação, que é importante, a gente vai ter forças atrativas, ou seja, o óleo vai estar mais aderido à rocha. Por outro lado, se a região da pressão for positiva, a gente tem forças repulsivas, ou seja, vai acontecer o desprendimento do óleo da rocha, repulsão, né? E para a gente calcular esses potenciais de superfície presentes no óleo e na rocha, a gente usa o modelo de complexação superficial. Ele é mais conhecido na literatura como SCM, né? Surface Complexation Model, e é uma técnica de equilíbrio químico para caracterizar o fenômeno de sorção. Aqui na figura 6, eu tenho um esquema do modelo de complexação superficial. Então, a gente tem o estado inicial, né, que está em equilíbrio. A gente considera um filme de água que separa o óleo da rocha. Esse filme de água tem uma espessura H. E aqui é o ângulo de contato. E ambas as superfícies, elas possuem cargas. Então, o que é a ideia? A ideia é modificar a água de injeção, a composição iônica da salmoura, né? Ou seja, a injeção da água projetada, e o óleo e a rocha passem a se repelir e ocorra a recuperação. Então, aqui no estado inicial, a gente tem uma pressão negativa, ou seja, o óleo está mais aderido à rocha. Quando ocorre a injeção de água, a ideia é que o óleo se separe da rocha, a gente tem uma região de forças repulsivas, então é uma pressão positiva. Na metodologia, nós utilizamos um código em Python, em conjunto com um pacote do programa de geoquímica FreeQC, para melhor entendimento dos dados e a geração dos gráficos. E nós estudamos 3 tipos de água: a água de formação, a água do mar e a água do mar diluída em 25 vezes. E para os modelos de complexação superficial, a gente estudou para o óleo e para a calcita. E com os potenciais de superfícies obtidos através do SCM, né, o modelo de complexação superficial,
foi possível calcular a pressão de junção para cada água, e em conjunto a isso nós variamos a concentração do sulfato para perceber esse comportamento da pressão. Aqui na tabela 1 a gente tem a composição química das salmouras, os íons presentes nelas, o total de sólidos dissolvidos e o pH medido para as 3 águas. E aqui na tabela 2 a gente tem o modelo de complexização superficial para a superfície do óleo, juntamente com as reações, e aqui a superfície da calcita também com as reações, e outras características, como o log de K, a temperatura e a entalpia. Na tabela 3, a gente tem as características do óleo, como a densidade, o número total de ácidos e o número total de bases presentes, né? E na tabela 4, os parâmetros de entrada do óleo e do mineral. E, finalmente, aqui a gente tem os resultados. Como eu disse anteriormente, uma faixa de pressão negativa a gente tem adesão, né? E aqui positiva a gente tem repulsão. Para a água do mar, a gente consegue perceber que numa faixa de espessura, aqui no 4, a pressão tende a ser menos negativa, né? E parecido com a água de formação, a gente tem a água do mar, que tem uma diferença aqui, né? Um deslocamento da espessura devido à pressão capilar, mas ela tem um comportamento bem parecido com a água de formação. E aqui a água do mar diluída em 25 vezes. Aqui é interessante perceber que nessa faixa aqui a concentração de sulfato é 0, então a gente tem uma pressão negativa. Por outro lado, quando a gente aumenta em 4 vezes a concentração de sulfato, ela tende a ficar mais positiva, né? Aqui, a gente pode perceber. E aqui na figura 10, a gente tem uma comparação das 3 águas em um mesmo gráfico, para melhor comparação, né? A gente pode perceber que a água de formação e a água do mar têm um comportamento melhor, né? A pressão é menos negativa em comparação à água do mar diluída em 25 vezes. E aqui, a título de pesquisa e curiosidade, a gente extrapolou a concentração de sulfato em 25 e 50 vezes da água do mar diluída. Ela é menos salina, né? A gente fez também para as outras águas, mas não houve uma variação significativa, somente para essa. Então, a gente percebe aqui que é nítido que o aumento da concentração de sulfato deixa a pressão positiva, é uma região de repulsão. Porém, do ponto de vista de produção, essa extrapolação ela não é viável devido à formação de incrustações, né? Mas, por outro lado, do ponto de vista de engenharia de reservatórios, é interessante estudar o fenômeno. E aqui a gente tem as considerações finais para finalizar o nosso estudo. Bom, a pressão de disjunção, ela se mostrou, sim, um bom indicador de análise para alteração de molhabilidade, e ela pode ser usada em estudos de reservatórios. E apesar do sulfato apresentar uma alteração significativa apenas para grandes valores de concentração, a gente pode perceber através da análise gráfica que ocorreu sim a melhoria, houve uma região de pressão menos negativa em todas as águas, e para todas as análises feitas, a rocha apresentou um comportamento de molhabilidade preferencialmente voltada para o óleo. Porém, naquela faixa de espessura, a gente pode perceber a tendência da pressão de junção menos negativa, ou seja, tem uma região onde o óleo está menos aderido. E observou-se que a água de formação é a que se mostrou mais vantajosa do ponto de vista de produção. E em pesquisas futuras, será interessante levar em consideração o aumento da temperatura em conjunto com a diminuição da concentração do sódio e do cloro, para observar o comportamento da pressão de junção. E em relação à variação da concentração de sulfato, né? Então, fazendo tudo isso e observar novamente a pressão de junção, pode ser que tenha grandes melhorias, desculpa. E aqui a gente agradece imensamente pelo apoio da CAPES, pela UDESC, né, pelo suporte necessário para realizar o estudo, e em especial ao professor Damiani Sebrão, por ter nos ajudado na interpretação dos resultados, e a gente também agradece o nosso grupo de pesquisa SMART. E a todos que assistiram. Muito obrigada. Tá bom, Jéssica, a sua apresentação. Mais um tema bastante relevante, né? Eu não sei se vocês chegaram a avaliar também o efeito de... Porque hoje muita água que se injeta se usa CO2, né? O efeito desse CO2 na disjunção. Mas isso aí fica para discussão depois. Mas o tema é bem interessante. Né? Obrigada. Tá. Obrigada, professor. Tá. Vamos passar o trabalho, então, agora do João Victor. João Victor?
Oi, bom dia. Bom dia, está aí, né? O João Victor vai apresentar um trabalho de análise do perfil de pressão no escoamento de petróleo em um SMPP com válvula choke ou gaslit. Ok? Fique à vontade, João. Apresentação do seu trabalho. A tela. Conseguem ver? Tá tudo ok. Bom, então, bom dia. Meu nome é João Victor. Eu sou estudante de graduação do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade do Estado de Santa Catarina e vou apresentar o trabalho intitulado Análise do perfil de pressão no escoamento de petróleo no sistema marítimo de produção de petróleo com válvula choke ou gaslift. Então, o escopo da apresentação ele vai ser dado por introdução, metodologia, estudo de caso, resultados de discussões e, por fim, as considerações finais. Bom, então, em um cenário de elevação natural de petróleo offshore, o reservatório ele tem pressão suficiente para o deslocamento do fundo do poço até o deslocamento de fluido do fundo do poço até a unidade estacionária de produção, a UEP. Mas caso essa pressão seja muito elevada, isso acarreta altas pressões no fundo do poço e altas vazões, que pode ser prejudicial para os equipamentos de superfície e subsea. Então, nesse cenário, é utilizada a válvula choke, aqui representada pela figura 2, no qual a função da válvula choke é restringir o fluxo a fim de diminuir a pressão no sistema. Mas caso essa pressão não seja suficiente para vencer as perdas de carga do sistema, o que resulta na não produção de fluidos, que é denominado poço não surgente, é necessário adicionar uma vazão de gás, no qual é implementado o método de elevação de gás lift, onde essa válvula de gás lift, representada pela figura 3, ela é posicionada em uma dada posição no poço, no qual a função dela é injetar uma vazão de gás in situ, no qual vai aumentar a pressão no sistema. Então, a metodologia do trabalho foi criada uma malha computacional no escoamento unidimensional no software MATLAB, no qual, aqui na tabela 1, temos as correlações Black-Oil PVT utilizadas no trabalho. Aqui temos também as equações utilizadas, onde aqui a equação número 1 ela é a equação da energia térmica, e aqui na equação número 2 temos a equação gerada perda de carga para o escoamento monofásico, onde foi representado somente o escoamento de líquido. E aqui temos na equação 3 a equação do modelo de Beggs-Breu, onde representa o escoamento multifásico de fluidos, onde considera o escoamento de gás e de líquido. Aqui na figura 4 temos o fluxograma do algoritmo, onde a pressão do sistema foi calculada pela pressão média, e essa pressão média ela precisa respeitar o critério de convergência, onde a tolerância dada foi de 1%, e aqui as linhas totais do algoritmo foi utilizado 9.000 metros, onde a discretização dessas linhas foi dado um ΔL de 25 metros. Então, aqui o nosso estudo de caso, temos na figura 5 uma ilustração do sistema marítimo utilizado em questão, onde na tabela 2 temos a descrição da geometria, onde nessa primeira coluna temos as linhas de escoamento, o diâmetro das linhas, o comprimento dessas linhas, a inclinação, a rugosidade da tubulação, e a última coluna temos o coeficiente de troca térmica utilizados no programa. Aqui na tabela 3 temos a caracterização PVT do fluido, onde nessa coluna temos o grau API do fluido, a densidade do gás, a razão gás líquido, o BSW e a salinidade da água produzida. Aqui na tabela 4 temos as variáveis operacionais, onde aqui é a pressão do reservatório, a temperatura do reservatório utilizado, a vazão de superfície, o ΔL já mencionado anteriormente, e aqui temos aqui o SIM para a válvula choke, utilizado somente no cenário 1, e aqui no cenário 2 foi utilizado o gas lift, onde foi injetado uma vazão de
de gás de 1 milhão de metros cúbicos standard por dia. Aqui no cenário 1 temos a figura 1 para a pressão, no cenário 1, onde nessa linha cinza temos o escoamento natural de petróleo, onde chega na superfície com aproximadamente 100 bar. E aqui com essa linha pontilhada vermelha temos a válvula choque com posição na superfície, onde a restrição da pressão ela atua com aproximadamente 60%, e com chegada na superfície da pressão de 40 bar. E aqui, com a posição na árvore de Natal molhada, a válvula choque atua com uma restrição de 20% na válvula, com a chegada na superfície também de 40 bar. Essa influência também ela é mostrada pelo gráfico de massa específica, no qual, na posição da árvore de Natal molhada, onde temos essa posição aqui, vemos que o gráfico da massa da mistura, ela, digamos, um decaimento aqui, pois a partir do momento que ela passa pela válvula, há um desprendimento de gás no fluido, e essa influência também é mostrada pelo comportamento da fração volumétrica de líquido. Essa influência também é representada pelo gráfico de vazão, aqui na figura 7b, onde temos aqui na posição da árvore de Natal molhada, na vazão de óleo, um decrescimento aqui na vazão de óleo, e aqui um aumento na vazão de gás no sistema. Já no cenário 2, temos aqui a figura 8, que representa a pressão do sistema, onde a posição da válvula de gas lift é de 8.700 metros. Aqui nessa curva cinza temos a pressão sem o gas lift, pressão por elevação natural, onde chega na superfície com aproximadamente 15 bar. E com o gas lift, essa pressão aumenta em todo o sistema, chegando na superfície aproximadamente 50 bar. Essa influência também é mostrada pelo gráfico de massa específica, no qual essa linha cinza aqui é a massa específica sem o gas lift, e essa linha cinza contínua é a influência a massa específica da mistura com o gas lift, onde vemos aqui que na posição do 8.700 metros há um decrescimento também no gráfico, porque esse fluido ele está ficando mais leve. E por consequência do fluido mais leve, a pressão gravitacional no escoamento também diminui, o que é representado pela linha tracejada azul. Outra influência também é na vazão da mistura, onde essa linha cinza aqui é a vazão da mistura sem o gas lift, e a linha tracejada azul é a vazão da mistura com o gas lift. Então, temos que no cenário 1 mostra a atuação da válvula choque no controle da pressão do fluido até a chegada na UEP em 40 bar, e mostra também que quando colocado na superfície, há uma vazão de óleo maior em relação à posição na ANM. No cenário 2, mostra a influência do gas lift e como esse método promove tanto o aumento da pressão do sistema desejado, como uma alteração em todas as propriedades do fluido. É importante salientar que a posição da válvula e o incremento na vazão é de extrema importância na aplicação do método. O presente trabalho mostrou uma ferramenta computacional capaz de simular o comportamento termofluido dinâmico do escoamento de petróleo e que foi desenvolvido durante a disciplina de métodos de elevação do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade do Estado de Santa Catarina. Aqui temos os contatos dos autores e, por mais, meu muito obrigado. Parabéns pela apresentação, João. Os temas são bons, né? O grupo de vocês é um grupo forte, tá? Mais uma vez, parabéns, tá? Uma apresentação muito boa também, viu? Vamos passar agora para mais uma apresentação do João Victor Bechara. João Victor, tá aí, João Victor? Sim. Opa, então, o João Victor Bechara vai apresentar um trabalho sobre análise de sensibilidade da vazão de injeção de água em reservatórios com características do pré-sal. João Victor, fique à vontade, tá? Obrigado. Vocês estão vendo? Tá tudo ok. Bom dia, eu sou o João Bechara, discente do 6º período do curso de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo da UFPA. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise de Sensibilidade da Vazão de Injeção de Água em Reservatórios com Características do Pré-sal. Bom, os reservatórios do pré-sal têm um alto potencial de produção
Atualmente, mais de 70% da produção de petróleo do Brasil vem de reservatórios de pré-sal. Esses reservatórios são reservatórios com alta heterogeneidade, com a presença de fraturas, cavernas e camadas muito finas de alta permeabilidade, denominadas de Super-K. Então, é um desafio, né, para a simulação numérica transferir todas essas características para uma malha computacional e simular o fluxo de fluido nessas regiões tão singulares, né, visando traçar estratégias para aumentar o fator de recuperação desses reservatórios. Então, entre essas estratégias, destaca-se a aplicação do método de injeção de água, que é um método que tem um longo histórico de aplicação em vários reservatórios do pré-sal. Bom, o método de injeção de água é um método de recuperação secundário, em que basicamente se injeta água através de um poço injetor, e à medida que essa massa de água ela entra no meio poroso, ela aumenta a pressão do reservatório e empurra o óleo da matriz em direção ao poço produtor, incrementando assim a produção. Bom, os principais objetivos desse trabalho são analisar a sensibilidade do processo de injeção contínua de água em um reservatório com características do pré-sal durante 35 anos e analisar alguns parâmetros, como o fator de recuperação do óleo, pressão média do reservatório e vazão de óleo, a fim de otimizar o processo de injeção de água nesses reservatórios, incrementando a produção e possivelmente reduzindo os custos da operação. Bom, o modelo de reservatório simulado ele foi extraído do modelo Unicim 2D, disponibilizado pelo CEPETRO, em conjunto com a Unicamp. As dimensões do submodelo simulado são 2.100 metros em X e Y e 60 metros em Z, em um sistema de malha não ortogonal, e foi inserido, né, um conjunto FireSpot, como vocês podem ver na figura 3, em que os 4 poços produtores estão localizados na borda do reservatório, né, e um poço injetor de água no centro. O modelo ele é formado por 21 blocos nas direções I e J e 25 blocos na direção K, totalizando 11.025 blocos, né, com dimensões variáveis, e além disso o reservatório está localizado a uma profundidade de 4.850 metros. Essa tabela 1, ela mostra algumas propriedades da rocha reservatório e restrições impostas aos poços, né? Então, o modelo ele é composto por 3 regiões de fluxo, né, com porosidade e permeabilidade variável. Notem o alto contraste de permeabilidade entre essas regiões, né, onde a permeabilidade média das regiões de Greenstone é igual a 200 milidarcy, de Paxton é igual a 50, e das regiões de Super-K já é igual a 7.000 milidarcy. Né. Então, além disso, né, foi por questões operacionais, a vazão dos poços produtores ela foi limitada a 1.500 metros cúbicos por dia, sendo esse um procedimento comum de ser realizado em reservatórios de pré-sal, haja vista a alta capacidade de produção desses reservatórios e as limitações operacionais. Então, o modelo ele é formado por diferentes domínios porosos, né, como vocês podem ver nessa figura 4, ou seja, né, o fluxo de fluido ele ocorre de maneira diferente em cada uma dessas faces, né. Então, por isso, esse modelo ele foi construído, né, com 2 tipos de rocha e foi utilizado também a dupla permeabilidade, justamente para melhor caracterizar o fluxo que ocorre entre matriz, as regiões fraturadas e as regiões de camada Super-K. Então, no estudo de caso, foi analisado a sensibilidade do modelo com relação à variação da vazão de injeção de água, né, em função do percentual de óleo recuperado, durante 35 anos de projeto. Então, na tabela 2, a gente pode ver, né, que foram simulados ao total 9 casos, em que o primeiro caso simulou a recuperação primária, e a partir daí a vazão de injeção de água ela foi variada até o 9º caso, onde se injetou 6.500 metros cúbicos por dia. Esses são alguns resultados que já foram obtidos, né? Esse gráfico ele mostra o percentual de óleo recuperado em função dos 35 anos de projeto. Observem que em 35 anos, o melhor caso foi esse da curva em vermelho, né, com vazão de injeção de água igual a 6.000 metros cúbicos por dia, que teve aqui, em 35 anos, aproximadamente 48% de percentual de óleo recuperado. Esse desempenho do melhor caso, em vermelho, ele representou um incremento de 38 pontos percentuais em relação à recuperação primária, que é essa curva pontilhada em preto. Além disso, para os diferentes casos simulados, percebeu-se que para vazão de injeção acima de 6.000 metros cúbicos,
metros cúbicos de água por dia, isso causou a redução no percentual de óleo recuperado em 35 anos. Né? Isso foi justamente causado pelo efeito de breakthrough da água. A figura 6, ela mostra o comportamento da vazão para os diferentes casos simulados em 35 anos de projeto. Notem que, inicialmente, né, todos os casos eles partem aqui da condição operacional imposta aos poços produtores, de vazão de produção de óleo igual a 1.500 metros cúbicos, totalizando 6.000, né, já que a gente tem 4 poços produtores. E isso mostra a alta capacidade de produção do reservatório. Além disso, é possível perceber, né, que quanto maior a massa de água que foi injetada no meio poroso, menor é acentuado esse declínio verificado na vazão dos diferentes casos simulados. Né? A figura 9, ela mostra o mapa de saturação de água em diferentes tempos, né, para o caso onde se injetou 1.000 metros cúbicos por dia de água à esquerda e o caso onde se injetou 6.000 metros cúbicos por dia de água à direita. Então, no tempo inicial, notem que os dois casos têm saturação de água abaixo de 0,4. Em 5 anos, notem aqui o aparecimento de células em azul, né, indicando justamente o aumento da saturação de água e o início do varrido da zona de óleo. Notem que, para esse caso com vazão de injeção maior é a área do reservatório varrida pela água, né, se comparado ao caso com vazão de injeção menor. Além disso, né, esse avanço da água ele ocorreu de forma assimétrica. E isso ocorreu justamente devido à alta heterogeneidade do modelo. Em 35 anos, a saturação de água ela aumentou, só que para esse caso aqui, notem que a água, apesar dela ter chegado a todos os 4 poços produtores, algumas regiões do reservatório continuaram em vermelho, né? Indicando que essas regiões elas não foram varridas pela água. Então, o modelo ele possui algumas regiões que restringem bastante o fluxo de fluido. Então, o reservatório teve uma baixa recuperação primária e a aplicação do método de injeção de água conseguiu incrementar a produção, né? Sendo a vazão do melhor caso igual a 6.000 metros cúbicos por dia, que teve o maior fator de recuperação em 35 anos, fator de recuperação aproximadamente igual a 48%. Né? E a heterogeneidade do modelo, ela provocou um varrido da zona de óleo, né? E esse estudo ele foi relevante a fim de otimizar a produção desses campos, reduzir os custos da operação e dar um destino adequado à água produzida em muitos locais. Essas foram algumas referências utilizadas no trabalho. Gostaria de agradecer à UFPA e ao LC Petro, laboratório ao qual eu faço parte, a organização do Conepetro e a CMG pelo programa e a Petrobras pelas bolsas de iniciação científica. Muito obrigado. Parabéns, João. É um trabalho muito bom, né? E essa parte é extremamente relevante, tá? Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Tá? Obrigado. Bom, eu vou chamar mais uma vez agora, não sei se já está agora, o Diego Magalhães. Oi, tive alguns problemas com o computador. Não, tranquilo. Então, Diego, nós vamos fazer a sua apresentação agora. Uhum. O Diego vai apresentar o trabalho de comparação entre janelas operacionais de poços onshore e offshore, tá? Análise da diferença de fatores atrelados às suas curvas limitantes. Ok, Diego? Então, Diego, fique à vontade e uns 10 minutos para fazer sua apresentação. Conseguem ver a minha tela? Tá tudo ok. Bom dia, meu nome é Diego de Magalhães. Eu vou fazer a apresentação da comparação entre janelas operacionais de poços onshore e offshore, análise das diferenças de fatores atrelados às suas curvaturas limitantes. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Laís de Norenberg e Caterine Gaia, com a orientação da professora doutora Larissa Pinheiro Costa. Aqui está um breve sumário sobre o que eu vou falar hoje, a introdução, metodologia, o referencial teórico, resultados de discussões e as considerações finais e a referência. A introdução. O projeto de poço é de grande complexidade, exigindo um amplo conhecimento geológico e geofísico, através da estimativa de geopressões e aspectos geomecânicos da litologia. Por que isso?
Porque para a importância das geoexpressões, você pode determinar quais são os problemas ocasionais, operacionais, como kicks e blowouts. E para isso nós utilizamos a janela operacional, para reduzir esses problemas operacionais. Com ela nós podemos contribuir com a escolha da trajetória do pulso, o assentamento das sapatos, e bem como a determinação da escolha do fluido na perfuração e o revestimento. O estudo se baseia na análise de janelas operacionais de poços onshore e offshore e na avaliação da influência da litologia na construção de janelas e suas diferenças, principalmente com relação ao assentamento de sapatas, fluidos de perfuração e seus respectivos pesos específicos. Aqui nós vamos utilizar algumas bacias, a bacia onshore, é a bacia de Solimões, aqui se encontra no estado do Amazonas, a bacia do Potiguar, no Rio Grande do Norte. As bacias offshore são a bacia do Ceará, aqui, e a bacia de Sergipe-Alagoas, Sergipe. A metodologia. O trabalho foi realizado com base em janelas operacionais de poços onshore e offshore, apresentados nos trabalhos de Conterol, 2016, Santos, 2014, Ruiz, de 2018, e Andrade-Arol, de 2018. Através do conhecimento litológico da região onde se encontram esses poços e com posse dos dados de geopressões desenvolvidas, uma análise através das comparações das janelas operacionais e influências atreladas e tomadas de decisões, principalmente no que se refere ao assentamento das sapatas e na determinação do fluido de perfuração. Aqui nós temos um referencial teórico das bacias utilizadas no trabalho. A bacia de Solimões, ela é anormalmente pressurizada e apresenta soleiras de diabase. A bacia de Potiguar é um sistema petrolífero constituído basicamente por folheiros lacustres e marinhos evaporíticos, margas e arenitos ao longo de sua litologia. A bacia do Ceará, composta principalmente por camadas de folheiros, arenitos, calcaranitas e alguns montes de siltitos e dolomitas. E a bacia de Sergipe-Alagoas contempla basicamente águas rasas quanto profundas. No trabalho é utilizado os poços de águas profundas. E são considerados rochas reservatórios arenitos turbidíticos, da formação Calumbi. Aqui nós temos a referencial teórico sobre as geopressões, que ela se exemplifica com o gradiente de sobrecarga, que é a divisão calculada pela divisão entre a tensão de sobrecarga e a profundidade do poço, a pressão dos poros, que é a pressão do fluido contido nos poros da rocha. A pressão de colapso é a consequência dela causa a ruptura das rochas, causando o alargamento ou estreitamento do diâmetro do poço. E a pressão de fratura se trata de decorrente do alto ou do baixo peso do fluido de perfuração, ocasionando o aprisionamento da coluna. A janela operacional se determina com a variação de pressão permitida do fluido de perfuração, de modo que o mesmo não cause danos ao poço. O assentamento de sapatas utiliza a janela operacional como um critério. E o fluido de perfuração proporciona o torque para a broca, limpeza e a lubrificação da mesma e do poço, e tornando a perfuração mais fácil com menores danos aos equipamentos e à formação. E aqui nós temos um exemplo da janela de operacional com assentamentos das colunas com assentamento. Aqui no resultado de discussões nós temos um breve resumo do que ocorreu no estudo. Aqui nos poços onshore nós devemos levar em conta que a formação Cararu, que foi utilizada no poço, apresenta soleiras de diabásico e apresenta 3 zonas de transição. A bacia de Potiguar é uma bacia bem desenvolvida atualmente, encontra numa região composta de folheiros, arenitos e também calcaranitos, e apresentou 3 sapatos ao longo do estudo. E os poços offshore, a bacia do Ceará, não foi utilizado a janela operacional baseada no critério de tolerância ao kick, e foi utilizado 5 sapatos que foram definidos através da transição litológica. E a bacia de Sergipe-Alagoas foi um assentamento de 4 sapatos. Ocorre bastante presença de folheiro ao longo do poço e na segunda fase tem a ocorrência de gás.
aqui o resultado e a discussão. A bacia de Solimões, ela apresenta duas sapatas nas profundidades de 500 metros. Isso se deve ao assentamento à soleira, que apresenta logo no início da perfuração, e devido a isso, o fluido de perfuração apresenta um peso de 14 libras por galão, com com aditivo para apresenta a fluido à base água, com aditivos para contemplar essa região de folheio, que também possui. E a segunda sapata é a 700 metros, e o fluido é a base água com aditivos para impedir o inchamento dos folheios, com peso de fluido de 10 a 10,5 libras por galão. O segundo ambiente foi o campo escola, que apresentou 3 sapatas. Elas foram desenvolvidas, as sapatas foram nas profundidades de 70 metros, devido à inconsolidação da formação, e foi utilizado o fluido à base água com goma xantana um fluido à base aquosa, não disperso devido à litologia, devido ao folheio, e com peso de fluido de 11 a 12 libras por galão. A segunda etapa foi de 300 metros, devido ao folheio, a transição do folheio, e também ocorre uma perda de circulação. E por isso foi utilizado um fluido à base água com salmoura com tratado de cálcio, e possui a mesma peso de fluido. E a terceira e última assentamento foi a 1255, e foi usado o fluido à base água, com pressão de 10 a 11 libras por galão, devido poderia ocorrer o kick de gás. A bacia offshore é a bacia do Ceará, que foram utilizados 5 assentamentos de sapatas, devido ao peso da coluna e o peso da coluna de água. A primeira foi a 1.400 metros, e foi utilizado a fluido à base de tratado de cálcio a 9,5 devido ao calcarenito, ao folheio. A segunda foi a 1.900 devido à perda de fluido, também devido ao inchamento, a perda do fluido, a 10,8, com peso de fluido de 10,8. E a terceira foi a de 2.400, também a base de água, com goma de xantana, devido ao inchamento dos folheios. A última foi a base de Sergipe Alagoas offshore, que apresenta foi utilizado a tolerância ao kick devido ao grande influência das camadas que poderiam ocasionar o kick do poço, e foram utilizados o fluido à base água não disperso, devido também à presença de folheios calcarenitos, e foram utilizados fluidos de perfuração de 8,8, logo no começo, e assim, a 11,7. As considerações finais foi que há muita diferença entre a operação offshore e onshore, devido à perfuração do poço. Muitas diferenças estão relacionadas principalmente ao assentamento da sapata e determinação dos fluidos. E o poço offshore tem a janela operacional mais estreita devido à coluna de água acima dela, e levando em consideração o maior número que gera o maior número de sapatas. As janelas operacionais construídas em poços offshore costumam ser modeladas em evidência geológica, enquanto os poços de mar são utilizados no método de cálculo de geopressões, se é necessário utilizar uma margem de segurança para afastar os riscos operacionais. Com relação aos fluidos de perfuração, a maior complexidade em poços offshore, necessitando aditivos mais específicos para evitar diversos problemas relacionados à condição de pressão, temperatura, litologia encontrados nesses ambientes. Essa foi a referência utilizada nos trabalhos.
Obrigado. E foi isso. Uma boa apresentação. Tá? Parabéns, Diego. Muito obrigado. Com essa apresentação, nós finalizamos os trabalhos desse módulo, né? Agora, terminando exatamente às 10 horas. Tá? Eu queria aqui agradecer a todos pela apresentação. Houve um envolvimento bastante intenso de pessoas, aí, mais de 27 pessoas assistindo. Tá? E estão todos de parabéns. Todos os temas bastante relevantes, resultados muito bons, né? Espero que vocês consigam dar continuidade aos trabalhos. É um momento complicado com a pandemia, realmente, né? Alguns trabalhos que envolvem parte experimental, laboratorial, são complicados e são comprometidos, mas eu vejo que estão conseguindo resolver. Isso é um grande desafio desses momentos, né? E a parte computacional é um negócio muito bom, porque vem a suprir esses problemas, né, de pandemia, né, e otimiza todos os sistemas, tá? Bom, então, eu acho que eu encerro aqui essa sessão, tá? E parabéns a todos. Mais tarde eu vou encaminhar para a comissão a avaliação do trabalho de vocês, para que aí alguns vão ser candidatos a premiações, né? Concorrer a prêmios. Vai estar muito difícil, porque praticamente todos os trabalhos são muito bons. Aí eu estou com esse pepino aí que eu vou ter que resolver, mas está tudo muito bem. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado, tá? E tenham um bom dia, né? Vai ter mais sessões aí, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado. Então, finalizamos aqui, agradeço ao professor Haroldo a participação de vocês e nós continuamos com as apresentações a partir das 10h30, tá certo? Pessoal, acesse pelo site, qualquer dúvida é só acessar. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada, bom dia.